vou conversar agora com a doutora Paula pra gente falar sobre essas verdades. Justo esse assunto? É, por isso que eu tô te falando. Ai, que maravilha. Porque aí a gente fica sabendo o que é verdade e o que não é em relação a isso. E é importante a gente falar, porque na grande maioria das vezes as pessoas que estão passando por um tratamento, quando assistem a novela, acabam se sentindo desestabilizados até. Então hoje, doutora Paula Costa, que é oncohematologista e hemoterapeuta, está com a gente. Seja muito bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Como vai? Lhe agradeço bastante, viu, ter aceito o nosso convite, até para a gente conseguir entender o que é verdade e o que, na verdade, foi abordado de uma forma errônea na novela, né? Sim. No caso da personagem Nicole, ela tem um linfoma Hodgkin tipo 4. Então, como a gente disse, de 80% a 90% das pessoas que têm esse problema tem cura. Exatamente. Na verdade, esse nome, Hodgkin, vem porque o médico que descobriu era um médico inglês chamado Thomas Hodgkin. Então, naquela época, em 1834, todo mundo dizia doença do Hodgkin, porque ele foi que descobriu. Acabou ficando. Exatamente. Aí, quando mudou a classificação, se sabe hoje em dia que isso é um câncer das células do sistema linfático, que é o sistema imunológico. Então, é um linfoma. Então, é um linfoma. Então, logicamente que da antiguidade para cá, não da antiguidade, mas de 1834 para cá, descobriram que existiam, com esse nome linfoma, existe mais de 50 tipos de doença. Ah, é mesmo? Exatamente. Então ele acomete. Então ele acomete o sistema linfático, né? Na verdade, as células do sistema linfático, que são chamadas de linfócitos. No organismo da gente existem essas células que, na verdade, são células de defesa do organismo. Eles servem para proteger o nosso organismo contra a agressão, principalmente de doenças virais. Então, quando a gente tem uma doença viral, essas nossas glândulas, glândulas, não são? São pequenas estruturas, são chamadas de linfonodos, ou gânglios linfáticos. Tá. Então, por exemplo, você tem uma amidalite. Tá. Você tem uma amidalite purulenta, então você vai ter um crescimento de linfonodos nessa região. É a chamada, famosa, conhecida íngua. No Nordeste, as pessoas chamam de landra. E o que é que acontece? Quando acaba aquele processo, alguns dias depois, isso diminui. Muitas vezes fica uma cicatriz, fica aquela bolinha durinha, pequenininha, que passa anos, às vezes nunca desaparece. Então, no linfoma, não. O que é um linfoma? Essa célula, ela se maligniza e ela não volta ao normal. Mas aí pode ser um processo viral e que de repente ela não retorna ao normal? Sim, existem alguns vírus que estão implicados na gênese dos linfomas. Por exemplo, o vírus do HIV. O vírus do HIV aumenta os portadores de HIV, não é que eles vão ter linfoma, eles têm uma chance maior de desenvolver a doença, né? Um vírus também chamado HTLV, que é um vírus parente do HIV, também predispõe a chance de uma pessoa ter linfoma, né? Mas, normalmente, como se faz, então, o diagnóstico, já que são mais de 50 tipos de linfoma? Então, assim, em relação à doença, ao linfoma de Hodgkin, né? Então, o linfoma, ele tem um estadiamento. Então, a gente diz que tem o estágio 1, quando ele acomete um único local, uma única região. 2, quando são duas regiões, uma perto da outra. 3, quando a doença fica acima e abaixo do diafragma. E 4, quando a doença é mais generalizada. Mas já é uma metástase? Não, a gente não chama de metástase porque, por exemplo, veja, a mama, só tem tecido mamário na mama. Se sai um pedacinho daqui e vai para o pulmão, ou para o fígado, ou para o cérebro, ou para o osso, é metástase. Mas a gente está falando de uma célula que circula no sangue inteiro. Então pode estar no corpo todo então, e não no corpo inteiro. Então o linfoma a gente não chama de metástase. Por exemplo, quando um paciente ele tem um linfoma, que por exemplo acomete o pulmão, a gente chama linfoma com acometimento pulmonar. Ah, entendi. Entende? Então assim, a gente não fala, porque são doenças do sangue. É por isso, uma coisa importante, sabe, Kátia, para os telespectadores saberem, é por isso que o linfoma nunca é tratado com cirurgia. Porque você vê aquela bolinha aqui, mas a doença não está na bolinha. Ela tá é uma doença do sangue, porque essa célula, ela circula tanto nos vasos sanguíneos, como num vaso linfático, que é uma circulação especial que a gente tem no organismo da gente. Mas existem linfomas mais agressivos, como outros cânceres ou não? Existem linfomas mais agressivos, existem linfomas menos agressivos. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado, porque existem vários tipos de doença. Por exemplo, o linfoma de Hodgkin, ele é curável em 85% dos casos. O que é muita coisa. O que é muita coisa. Então, é lógico que existem aqueles casos em que o paciente realmente ele não vai ficar curado. Então, é também uma coisa que a gente tem que respeitar as famílias que perderam familiares com a doença e tudo. Já o linfoma não Hodgkin, ele também é curável. 72% dos linfomas não Hodgkin, chamado difuso de grandes células, que é um linfoma muito agressivo, é curável. Então, assim, a população precisa entender que linfoma tem cura e que uma coisa muito importante no linfoma
é a detecção precoce. Quer dizer, em relação a todas as doenças, mas no câncer mais ainda, sim, em todos eles, o linfoma não é diferente? Não. Reinaldo Gianecchini é uma grande prova disso. Exatamente. Né? Uma pessoa que está aí, né? Retomou suas atividades profissionais, normais, né? Dilma Rousseff, a nossa presidente, também, né? A Glória Pérez, né? Então, várias personalidades famosas. Uma coisa muito importante que a gente tem que enfatizar para os telespectadores é assim, que a maioria das glândulas que surgem, dos linfonodos que surgem, são benignos. 95% dos casos não é para se assustar. No entanto, aquele linfonodo que aparece e que não some, que começa do tamanho de um feijãozinho, depois vira o tamanho de um limãozinho, e ele, com o tempo, ele vai aumentando de volume, não significa também que ele seja um linfoma, mas significa que ele precisa ser visto pelo médico. Mas esse é um dos principais sintomas? Esse Ou existem outros também, como emagrecimento? Existem outros, emagrecimento, febre, vespertina à tarde. Vespertina significa à tarde. Febre à tarde, aquela murrinha no corpo que o paciente sente. Também, coceira no corpo, entendam bem. Coceira no corpo não é linfoma, é linfonodos aumentados, perda de peso, febre e coceira. Quando se tem todos esses sintomas. Porque depois o povo vai pensar que coceira, eu estou com coceira, eu estou com linfoma. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente veicula a informação. É por isso, assim, que eu acho que o autor da novela, ele quis chamar atenção para a doença, que é uma grande causa, porque chama realmente a atenção. Mas uma coisa que importante é que eu acho que tinha que ter tido uma discussão maior sobre o assunto, dizer que ela estava no estágio avançado, de repente aparecer talvez mais consultas com os médicos para ser discutido melhor o caso, debatido, para as pessoas entenderem por que ela poderia ter ido a óbito com uma doença dessa. Agora, no caso dos linfomas, se a gente não tem a cirurgia como indicação, a quimioterapia é o primeiro passo? A quimioterapia é o primeiro passo, é. A quimioterapia é o tratamento dos linfomas. A radioterapia, ela entra no tratamento dos linfomas como um ator coadjuvante. Ela ajuda a consolidar determinados quadros de linfoma. E não se usa transplante de medula óssea no linfoma, a não ser em casos em que o linfoma é muito agressivo e que você precisa realmente ter uma estratégia de cura mais efetiva, como no caso do Gianecchini, que tinha um linfoma mais raro. Para você ter uma ideia, o linfoma do Gianecchini acomete somente 0,4% de todos os linfomas. Nossa, é muito pouco. Então é muito raro o linfoma dele, né? E o pai dele morreu de câncer. E o pai dele morreu de câncer, né? É lógico. Então, assim, existe uma fragilidade do DNA, existe também uma fragilidade da pessoa. A gente tem que pensar assim, sempre tem que pensar não na doença, mas a gente sempre tem que pensar na pessoa. Toda vez que você tiver diante de você, eu alerto os jovens médicos, os médicos que participam do programa de saúde da família, que quando você está diante de uma pessoa que ela tem uma demanda desse jeito, você tem que pensar que você está diante de um ser humano. Então, por exemplo, eu acho, sabe, Kátia, que no caso do Gianecchini, muita gente ficou pensando assim, um cara tão bonito, um cara tão gente boa e nunca tudo, não pode estar com câncer. Então, é errado, você tem que pensar que o linfoma é uma doença democrática, pode acometer tudo. Lógico, pode acometer qualquer um. Você pode ser bonzinho, ruinzinho, isso não tem nada a ver. Exatamente, a doença não tem nada a ver com a pessoa. Mas no caso de hereditariedade, o linfoma conta bastante ou não, quer dizer? Sim, conta. Por exemplo, você veja, eu tenho uma tia que teve um linfoma, né? Ela faleceu, mas não do linfoma, ela faleceu porque ela teve complicações cardíacas. Então, por exemplo, eu, comparada a você, não sei se você teve algum caso minha avó teve de linfoma. Câncer de mama e meu avô teve de próstata. Mas se você teve, por exemplo, eu que tenho um caso de linfoma na minha família, eu tenho 8 vezes mais chance de ter um linfoma do que você. Agora, por exemplo, minha avó teve câncer de mama, mas então foi a primeira da família. Mas você você já está na faixa etária de risco. Exatamente. Agora, as pessoas têm um certo medo. Falam assim, o melhor é o não diagnóstico, porque aí eu não sei que doença eu tenho. Toda vez que a gente vai no médico, se descobre que tem alguma coisa. O meu pai é desse tipo de pessoa, diz assim, eu detesto ir a médico. Ele disse para mim, detesto médico, só fica inventando doença. Eu digo, não, o médico descobre a doença, ele não inventa. Porque você já tem alguma coisa. Você já tem alguma coisa, exato. E em relação aos cânceres dos linfomas, mais ainda, de uns anos para cá, a gente tem visto a medicina e a quimioterapia se modificando e se aperfeiçoando mais para cada tipo de câncer também. Né? Hoje em dia já existem medicamentos, a gente tem medicamentos muito modernos, chamados anticorpos monoclonais, que a gente tem utilizado no tratamento dos linfomas. Isso realmente veio reescrever
a história dos linfomas. Nós estamos aí lutando para que esses medicamentos sejam incorporados nas APACs do Ministério da Saúde, para que os pacientes tenham direito para um tipo de linfoma, que foi o linfoma que comentou a professora Dilma, a presidente Dilma, que é o linfoma difuso de grandes células. Nós já temos um APAC. A APAC é o pagamento do governo federal que contempla o tratamento com esses medicamentos mais caros. E agora a gente está na luta para aprovar, está aí em consulta pública, e peço que a população se manifeste, para a gente aprovar o linfoma folicular, também para a gente aprovar a utilização de anticorpos monoclonais para esse tipo de doença, que é muito importante. De todos, gente. Sim, lógico, não é? A gente tem que realmente tanto trabalhar o diagnóstico precoce, as campanhas de conscientização sobre linfomas, como a gente também tem que trabalhar que todo mundo tenha acesso ao melhor tratamento. Porque isso vai aumentar a chance de cura das pessoas. É que a gente tem que mudar a cultura desse país antes de mais nada. A gente aprender a tratar a saúde, não a doença. Exatamente. Né? Se fala muito, existem medicamentos importantes como esses. Existem. Exatamente. Mas se a gente começa a fazer campanhas para as pessoas irem atrás do diagnóstico precoce, exigirem do nosso governo que todos tenham o mesmo direito nesse sentido. E outra coisa, se você diagnostica precocemente ou você oferece o melhor tratamento, essa pessoa vai trabalhar mais tempo, vai evitar que ela se interne por outras causas e aí consuma dinheiro com antibiótico, transfusão de sangue, governo, né? Mobiliza a família, a mulher tem que deixar de trabalhar para tomar conta do marido que está inválido em casa, muitas vezes. Então, assim, realmente é um desserviço. A gente tem que pensar realmente que mesmo em termos de farmacoeconomia, ou seja, mesmo em termos de ganho, a gente está ganhando fazendo tanto tratamento adequado saudável, como diagnóstico precoce. É verdade. Temos uma dúvida, vamos ver a primeira delas, é do Vitório do Jabaquara, ó. Sou um candidato a ter linfoma estando acima do peso? Não. Excesso de peso não tem nada a ver. Excesso de peso não tem nada a ver. Excesso de peso traz outras doenças, mas linfoma não. Não. Quer dizer, o corpo não começa a funcionar de uma forma diferente porque a gente está acima do peso. Não. Nesse sentido. Não. Não, né? Não. É claro, né, gente, que aí a gente tem que ver a hereditariedade. Você pode ter acima do peso, outros problemas e Mas você sabe que a incidência de linfoma está aumentando no mundo. E por quê? Inicialmente se achava que era por conta do envelhecimento da população. E não é não? Existem várias teorias. Eu tenho a minha pessoal. Qual é? A minha teoria pessoal é: nós adoecemos por aquilo que nós comemos, pensamos e pelos nossos relacionamentos. É verdade. Então, a forma como a gente vê o mundo, como a gente lida, a forma como a gente lida com as nossas dores, com as nossas perdas, com as nossas questões pessoais, isso interfere muito. Eu acho que isso é o maior fator cancerígeno. Eu acho que a humanidade está passando por um momento em que realmente a gente precisa escolher que caminhos a gente quer trilhar. Se a gente realmente quer proteger o planeta, proteger as pessoas, proteger a nossa espécie, entendeu? A gente tem que proteger o meio ambiente como um todo. Mas é que ultimamente a gente pensa muito em ter e não em ser, né? Exatamente. Eu quero ter e não quero ser feliz. Exatamente. Eu tenho que buscar um emprego que me dê muito dinheiro, porque eu quero um carro do ano. E não, eu quero ser feliz e vou abrir mão desse emprego para conseguir, sei lá, fazer aquilo que para mim é importante. Você sabe que eu tenho uma paciente médica, né, com linfoma de Hodgkin, né? Essa paciente médica otorrinolaringologista, e ela sentia os linfonodos aumentados no pescoço, e ela, Kátia, não se diagnosticou e não acreditou que ela pudesse ter linfoma. O doutor Zerbini não morreu com um câncer também? Então, um melanoma? Então, você veja que coisa incrível. É que a gente nunca acha que esse tipo de doença atinge, e coisas que não são benéficas atinge a gente. Atinge meu vizinho, mas a mim não. É lógico, você tem que ter atenção ao seu corpo. Então, assim, prestar atenção, os namorados com as namoradas, as mães com os filhos. Claro. Olhar para o seu corpo, eu olho para você, eu estou aqui olhando para você, eu sou sua amiga mesmo, eu olho para você, fico olhando aqui, né? Essa região, o seu pescoço, atrás da sua orelha, né? Olha, Kátia, eu estou notando que você está, será? E você mesma, a própria pessoa, se observar. Houve uma pinta que mudou de textura, de formato, lógico. Um amigo meu, a esposa dele descobriu um melanoma plantar nele, quer dizer, na planta do pé. Olha. Namorando ele, assim, olhou e viu aquela mancha. Você não tinha isso. Aí ele, isso é um piche, foi passar óleo. Não era piche, era um melanoma, ele médico e tudo, conseguiu dar o diagnóstico precoce e ele realmente ficou curado com uma única cirurgia, que é uma coisa rara, o melanoma plantar é bem mais agressivo. Então, assim, enfim. Podia ter tido um desfecho bem complicado. Bem complicado, né? Exatamente. Vamos ver mais uma dúvida de quem é, da Adelaide de Interlagos. A alimentação influencia a formação de linfomas na Hodgkins? Volto e a doutora Paula já responde pra gente, porque aí a gente vai saber que tipos de alimentos e que tipo de alimentação que a gente tem que ter.
Voltando à doutora Paula Costa, vamos rever então a pergunta da nossa telespectadora Adelaide, ó. A alimentação influencia a formação de linfomas não Hodgkins? Que tipo de alimentos que, na verdade, na verdade, não existe nenhum estudo mostrando a alimentação. Eu acho que a alimentação saudável é fundamental como prevenção de qualquer tipo de câncer. Quer dizer, se a gente tem se você se alimenta de forma saudável, você está prevenindo qualquer doenças, tipo de câncer, inclusive os linfomas. Porque dizem que todos os dias a gente tem, que o câncer nada mais é do que uma multiplicação acelerada das células. Todos os dias a gente tem isso, mas todos os dias nosso organismo consegue combater. Determinado momento, por algum motivo, ele não consegue. Tem uma comparação bem interessante. O linfócito, ele parece o incrível Hulk, que se transforma. Então, quando ele está normalzinho, ele é o cientista lá e tal. Então, quando ele fica irritado, ou seja, quando alguma coisa agride o organismo da gente, ele se transforma, ele fica verde, ele vira um linfócito ativado. Passou aquilo, ele volta ao normal. O que seria o linfoma? É um que se transforma e que não volta ao normal. É como se o Hulk virasse Hulk para sempre. Exatamente. Então, na verdade, ele é uma célula que ele está descontrolada, ele não obedece ao controle do organismo. Quer dizer, tudo que eu consumo, que eu possa estar agredindo o meu corpo, mobilizando o seu sistema imunológico, é uma fonte geradora de linfoma, uma fonte geradora de doença. Quer dizer, excesso de fast food, que a gente sabe que é gordura demais, poucos nutrientes, o corpo fica enfraquecido porque você não oferece nutrientes importantes e ao mesmo tempo cria-se uma certa inflamação, não é? Durante o nosso dia, nós devemos fazer 3 pausas assim muito importantes, às 9 da manhã, às 15 horas e às 21 horas. Isso são pausas importantes, entendeu? São pausas de trânsitos hormonais, que é importante, porque assim, se você for pensar, veja que interessante, tudo o que a gente pensa, a gente escreve uma fórmula química. Não é verdade? É verdade. O prazer é o quê? É uma fórmula química, é uma endorfina. A depressão é o quê? É uma fórmula química. Sim, não deixa de ser. Não é verdade? A insulina é o quê? É um químico, um hormônio que entra na sua corrente sanguínea e queima a sua glicose, bota a sua glicose para dentro da célula. Então, assim, felicidade também é um grande antídoto contra linfomas, entendeu? A alimentação também. E é uma escolha. Exatamente. Ser ou não ser feliz, porque a gente pode ter os nossos problemas, mas se a gente não pode modificá-los, a gente aceita. Exatamente. Então, resolve da melhor forma possível, então, essa bala, né? E também, principalmente para as pessoas que estão doentes, para as pessoas que estão fazendo quimioterapia nesse momento, para as pessoas que estão passando por isso, lembrar uma coisa, que todas as situações da nossa vida, elas são transitórias. O interessante da nossa vida é essa transitoriedade, ou seja, mesmo que você esteja num momento de muita felicidade, ela vai passar, e se você estiver num momento de muita tristeza, ela também vai passar. Então, quem está passando por um tratamento quimioterápico que abala todo mundo, sabe, Kátia? Abala a família, abala os filhos, abala todo mundo. Então, dizer para essas pessoas que isso é transitório, é passageiro. Oscar Schmidt. Exatamente. Não está numa batalha contra um câncer cerebral? Veja o Gianecchini, né? Ele passou, tantos. Ficou carequinha e tudo, tal. Cabelo vai, cabelo vem, cabelo cresce. Cabelo cresce. Não é? Então, assim, isso é impactante, lógico que é. É agradável? Não é. É agradável passar por uma quimioterapia? Não. Mas a esperança, ter esperança é muito importante. Até, eu acho que foi num paciente, era um oncopediatra que até falou sobre isso. Um garotinho de 10 anos que ia fazer sua quimioterapia, tinha um câncer agressivo e de repente perceberam que em poucas quimioterapias ele começou a reagir muito bem. Eu falei, mas o que acontece? Ele toma a mesma medicação que os outros pacientes e por que com ele é diferente? Foram conversar com a mãe e eles, quando ele tomava quimioterapia, ele imaginava que aquele remédio eram soldados que entravam combatendo o câncer. Então, o que ele fez? Ele começou a lidar com isso de uma forma psicológica, como se fosse um videogame. Então ele falava assim, agora esse pouquinho está matando aqui. E isso o corpo dele começou a agir de uma forma benéfica. Sim. Quer dizer, nada mais é do que a mente da gente que pode estar ao nosso lado. Existem várias pesquisas, inclusive esse mês de agosto, a Mente e Cérebro traz uma pesquisa sobre isso, sobre meditação. Pois é. Né? Então, assim, meditação não é uma coisa transcendental. Existem estudos de neurobiologia em várias revistas científicas, Nature, New England Journal of Medicine, existem várias dessas revistas mostrando estudos consistentes, né? Mostrando, nós temos aqui estudos na USP, no Albert Einstein, enfim, vários hospitais mostrando realmente o benefício. Eu lá em Fortaleza tenho uma ONG chamada Instituto Roda da Vida, em que eu trabalho exatamente com os pacientes, meditação, yoga, dança, terapias integrativas ajudando, auxiliando
eles no diagnóstico e no tratamento dessas doenças, entendeu? Quer dizer, foi o que provou, o que conseguiram provar, como é a mente da pessoa quando ela tem fé. Exatamente. Ela não é, vendo por uma tomografia computadorizada muito mais colorida do que outras pessoas, ter fé faz toda a diferença. Rezar. Rezar faz um bem Acreditar enorme. em algo, né? Para quem acredita, né? Para quem crê, a crença, a fé, rezar é muito benéfico. Isso não é uma coisa que é uma coisa que tem estudos realmente provando. Teve um estudo muito interessante feito no Congresso americano, que pegaram 2 séries de pacientes com linfomas do mesmo tipo, mesma idade, mesmo grau, e colocaram os pacientes para meditar e outros pacientes não. E pegaram os linfócitos malignos e foram contar. E descobriram que os que meditavam tinham uma redução nos linfócitos malignos comparados ao linfócito benigno, porque não é todo linfócito que fica maligno, é uma parte, os outros benignos continuam lá trabalhando pelo organismo da gente, senão a gente morria. Mas houve uma redução nos linfócitos que eram malignos. Quer dizer, o pensamento positivo, com certeza, o amor, pensar em coisas boas, pensar em coisas boas interfere bastante. Né? E as pessoas que estão passando por isso nesse momento têm que pensar que o que aconteceu é uma ficção, o autor tem toda a liberdade poética, tem toda a liberdade de fazer realmente, é uma história, na verdade, né? Mas a realidade é outra. Mas a realidade é outra. Linfoma é uma doença que tem cura, linfoma é uma doença que precisa de diagnóstico precoce. Todas as especialidades médicas precisam prestar atenção. Ginecologistas, otorrinolaringologistas, pediatras, todos os médicos precisam prestar atenção. Médicos do Programa de Saúde da Família, que estão aí pelo interior do Brasil afora, precisam prestar atenção que linfoma é uma doença que tem cura, é uma doença que precisa de diagnóstico precoce, que o diagnóstico precoce é fundamental para essas pessoas. E que você em casa não tenha medo de receber um diagnóstico, porque seja ele qual for, a doença já está ali. Quanto antes a gente ficar sabendo, mais rápido a gente fica livre dela. E ao invés de perguntar por quê, pergunte para quê. Muitas vezes é para você começar a ser muito mais feliz e tomar um novo rumo na sua vida, coisa que você não tomaria se você não tivesse algo assim. Muitos pacientes meus dizem isso, dizem, doutora, essa doença tem... Foi benéfica. Por incrível que pareça, tem pacientes que chegam a dizer para mim, essa doença foi uma bênção na minha vida, porque eu mudei, eu vi coisas que eu não teria visto se eu não tivesse adoecido. Então não pergunte por quê, mas para quê, Exatamente. Quando você tem um diagnóstico difícil. Doutora Paula Costa, que é oncohematologista e hemoterapeuta, também volta mais vezes ao programa. Quem quiser conhecer então a sua ONG, qual que é o site? Instituto Roda da Vida, tudo junto, @gmail.com. É só você mandar o e-mail. Eu te agradeço muito pela oportunidade. Eu adorei, espero mais vezes. Poder falar, poder debater isso. Obrigada, eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada.